pessoal, aqui, bom dia, quem quer bom dia, alegria, quem quer alegria. País de primeiro mundo, nós estamos vivos, ou seja, estamos vivos por quê? Que vivemos a cada dia para viver, ok? Ó, bolinha do futebol americano, ok? Não sou o Chacrinha, mas Chacrinha teve sucesso tempos atrás. Guardou épocas na cultura popular e os programas. E esses entretenimentos que eu falei sobre Fixer, né, sobre o campo de autorreferência, e algumas imagens importantes também, né, no Brasil e no mundo. Então, 1950, como eu estava falando sobre comunicação, relacionado também às questões da mídia, a comunicação. É lógico que não falamos de mídia, falamos de uma biologia que vai intercalar uma estrutura entre a própria restrição à fisiologia. A fisiologia é biologia, então coloca um universo. O que é motricidade humana? Porque se a biologia não conhece fisiologia, quanto mais vai conhecer a filosofia. E se a filosofia não conhece a própria biologia e a biologia não conhece a fisiologia, o que vai ser da motricidade humana? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é história, dicionário histórico, nesse universo físico, químico e, consequentemente, com portas abertas, fechadas, difusão facilitadora, ou seja, um discurso que facilita a cada dia esse fenômeno social que embarca nesse reino animal que eu falei sobre peixe, né? A palavra abre, a teoria abrangente que vê todo tipo de peixe, embora destaca o peixe doce, da água doce, ok? Lógico que muitas vezes peixe de água doce também você pode fazer uma represa, pode ser criativo e fazer uma represa da sua própria fazenda e colocar lá, ou seja, vários tipos de peixe para você ser um grande empresário nessa concepção de mundo entre a biologia e a fisiologia, ok? Então, ou seja, em cada local, aí você coloca e escolhe que tipo de peixe você quer na sua represa. Aí você faz um tipo de comunismo, ou seja, socialismo, aí mesmo assim vai ter diferenças nos peixes. Cada peixe tem uma espécie. E aonde você colocou a represa, você fez, não é uma Foz do Iguaçu ali que é um campo, né, ornamental ligado à natureza. Ok? Então vamos lá. Falamos sobre referências, sobre as ciências naturais e humanas. Falamos que quando fazemos uma represa, eu quero colocar que é um tipo de pesquisa. Por exemplo, se eu fiquei falido, se eu comecei a fazer investimentos sobre pesquisas, 2 anos, ligado ao serviço social, outras disciplinas, não sei. Eu não sei que tipo de peixe deu nessa represa. Pode ter sido reprovado, teve um retorno muito bom em questão econômica. Como falei para a doutora Leila, né, e outra doutora ali ligada ela é mestre, ligada também às questões ligadas à educação, perfil profissional, eu não sei. Mas houve o que? É uma natureza bem discursiva relacionada à teoria. Ou lógico que aonde há peixe, há espécie, e aonde há peixe é um reino animal, ao homem no seu campo inteligível, a mulher, ou seja, são mecanismos que relacionam o reavivamento, né, entre a natureza, os seus cuidados mecanicistas. A palavra mecanicistas são colocados alguns campos assim de extremos, mas o aspecto mecânico, o homem-máquina, os seus campos biomecânicos, a biomedicina, ela está conosco até hoje para discutirmos sobre organismos, máquinas. Eu já falei sobre o primeiro carro, Marcos, o nome do carro Marcos, ou seja, então, e apareceu outros. As características do organismo também fica bem exclusivo quando falamos sobre genes, onde é o Engel e alguns autores ligados aos séculos e os campos de controvérsias entre o vitalismo e o mecanismo, onde tem pontos vitais, os ciclos, que eu falei, a palavra ciclo motor. Ciclo vai falar sobre circuito, ciclo vai falar sobre vida,
ciclo, vai falar sobre círculos que você vai rodando entre, ou seja, hoje eu já apresentei o ômega 3. O ômega 3 é algo que tem que pensar sem te agir. Os radicais livres vão para os radicais livres. Células mortas, nós vamos todo dia fazer nossas necessidades diárias a cada dia. Então, nessa linguagem entre a ciência, é lógico que aonde é algo vital, há um mecanismo que tem que acontecer no nosso corpo. Se o meu próprio coração parar, ou seja, ó, então o que acontece? Vai parar, eu não vou poder fazer esse processo que ocorreu agora, que é o que? Aí eu pensei, aí houve o sistema nervoso central, aí no pensamento, ou seja, houve um processo de cálcio, que é um dos pontos principais, tem cálcio em outros minerais importantes. Aí nesse processo que ocorre, vem uma informação, essa informação ocorre, e vem um processo que? Eferente. Eu fiz o gesto motor. Aí o que? Há pontos vitais, é um mecanismo que ocorre. Mas desse mecanismo, né, lógico, desde século XVII, XVI, XVIII, para os pensadores que abordam uma abordagem sistêmica, que eu falo que é a teoria, que é a abordagem interacionista. Para mim, a abordagem sistêmica é interacionista, que ela vai abordar que o próprio ser humano, ele tem que estar, a palavra sistêmica, praticamente, principalmente no princípio de fisiologia humana ou biologia, ou seja, não sei o que fala sobre o processo sistêmico, é o quê? Processo circulatório, fala o quê? Somente o processo cardíaco, cardiovascular, que é o campo de vasos e artérias, veias e arteriolas, e todo o processo. A gente usa os termos processo sistêmico para falar sobre pesquisa. Tem que haver um processo sistêmico, a natureza da pesquisa, a natureza, o tratado do ser humano, ou seja, essas transformações, essas concepções que ocorrem entre a perspectiva e a definição, entre biólogos, ou fisiólogos, etnólogos, aí por aí vai, pedagogos, ou seja, são vários fatores que colocam, parece que, ou seja, essas fronteiras entre os campos morfofuncionais, ok? Então, a cada dia há um ambiente. Se há um ambiente, você já percebeu. Então, há um logos de autoavaliação, ok? Nesses fenômenos relacionados à existência do organismo. Lógico que é o Descartes que fala que o Cunha fala, né, que ele usa como uma espinha dorsal ali relacionada à motricidade humana. Ele fala logos é existência. Logos, então, é existência. Então, logos é existência, logos é uma hermenêutica, uma interpretação de cada um. E é um hermenêutico, então, algo fenomenal, porque vai interpretar. Então, o ser humano é natural, é a sua espécie, né? Então, se é fenomenal, então tem leis, né? Ou seja, que ele teve que aceitar sim ou não para ele aprender a se autoavaliar esses campos, né, da representação. Aonde há uma representação, há uma cultura. Não preciso tomar ou seja, um refresco, um chopp, uma coisa para saber que eu tenho uma representação boa. Se eu tenho um chopp grande, chopp afro, né? Ele fala, então, o cérebro tem o seu conhecimento, né, e as suas reformulações. Cada um tem a sua capacidade. Depois eu vou estar falando sobre lazer categórico e alguns idiomas, né? Estava vendo ontem um programa ali no SBT, aquela Patrícia Bravanel, não é da Silva nem Moreira, não. Quem me dera, mas ela colocou ali nos campos de questões que são pessoas que formam, como quais são os idiomas ali, idiomáticos, né? Que beleza, eu gostei, porque o livro traz enriquecimento em livros, como a de Aristóteles, né? Entre as contribuições filosóficas ligado ao Maurício Poti, Meleal Poti que eu falo. Ele fala milhão, Poti fala Meleal Poti, por quê? Poti fala sobre que o abdômen é a gravidade. Vocês viram ontem, que gravidade ontem, estava falando abdominal, apareceu o quê? Vários cachorros. Aí eu falei sobre interfone, 2 cachorros, né? Um macho e uma fêmea, interfone. E só, hein? No interfone ali apareceu uma campainha, no barulho que eu estava fazendo o exercício, eles apareceram. Mas quando eu vou, ou seja, chegar a dar ração, eles ficam longe. Aí daqui a pouco, quando eu saindo com barulho, né, na audição, eles têm um equilíbrio, tem ou seja, um comando, e vão comer a ração. Eles querem o particular deles, ok?
Só alegria, vamos